Olá, alunos! Hoje nós vamos aprender sobre o máximo divisor comum, o MDC, o famoso MDC. Para falar sobre máximo divisor comum, primeiro a gente vai ver as formas de encontrar os divisores de um número. Exemplo, divisores de 10. A gente vai pensar nas continhas de multiplicar que dá 10. Por exemplo, 1 vezes 10 dá 10. 2 vezes 5 dá 10. Não tem outras continhas de vezes que dão esse resultado. Logo, os divisores de 10 é só a gente colocar na ordem. 1, 2, 5 e 10. 1, 2, 5 e 10 são os divisores do número 10. O macete é sempre pensar, os divisores sempre começam por 1 e sempre terminam no número pedido. Os divisores eram de 10, o maior número que a gente vai encontrar é o próprio 10. E os números que sobram formam pares. 2 vezes 5 também dá 10. Próximo exemplo de hoje, divisores do número 21. Vamos pensar, quais continhas que dão 21? 1 vezes 21 é 21. E 3 vezes 7 também é 21. Organizando, nós temos 1, 3, 7, 21. Esses são os divisores do número 21. Outro exemplo, 32. 1 vezes 32 dá 32. 4 vezes 8 dá 32. 2 vezes 16 dá 32. Organizando, 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Vamos testar se elas dão resultado certinho? Se eu pegar o primeiro e o último, 1 e 32. 1 vezes 32 é 32. Se eu pegar 2 vezes 16, dá 32. Se eu pegar 4 vezes 8, também dá 32. Então, as duplas estão certinhas. Agora, vamos ver outra maneira de encontrar os divisores. Outra maneira. Aquela maneira foi a maneira da árvore. A maneira das continhas de vezes. Agora, a gente vai ver pela decomposição de fatores primos. A decomposição do número 10. 10 é par, então eu divido ele por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 5 só divide por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu tenho todos esses números aqui que apareceram, são os divisores de 10. Vamos organizar. 1, 2, 5 e 10. Todos esses números que aparecem na decomposição são exatamente os divisores do 10. Se você conferir lá na multiplicação, que a gente já fez o do 10, dá exatamente os mesmos valores. Agora o número 21 pela decomposição. 21 não é par, então a gente vai começar a dividir pelo 3. Se você somar 2 mais 1, dá 3. Então, ele é divisível por 3. 21 dividido por 3 dá 7. 7 é primo, só divide por ele mesmo. 7 dividido por 7 dá 1. Todos esses números que aparecem são os divisores de 21 que estão organizados aqui embaixo. 1, 3, 7, 21. Se você conferir com o exemplo que a gente já fez, está idêntico, só muda a forma de fazer. Agora, vamos conferir o do 32. 32 é par, a gente começa a dividir por 2. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Lembra quando dá 1, acabou a decomposição. Então, todos esses números que apareceram, sem repetir, são os divisores de 32 aqui embaixo. 1, 2, 4, 8, 16 e 32. O 2 ele repetiu várias vezes, mas eu não preciso repetir ele nos divisores, tá bom? Agora vamos ao MDC. Eu quero encontrar o MDC entre 50 e 15. Primeira forma de fazer, pelos divisores. Os divisores de 50. 1 vezes 50, 2 vezes 25, 5 vezes 10. Os divisores de 15, 1 vezes 15 e 3 vezes 5. A gente vai olhar em todos esses números e ver qual é o maior número que repete nos dois. Tá vendo? O 1 repete nos dois, mas ele não é o maior número. Como a gente quer o máximo divisor comum,
A gente vai ver o maior número que repete. E esse número é exatamente, ó, o 5. Então, o MDC entre 50 e 15 é o número 5. Ele é o maior, o máximo divisor comum entre eles dois. Segunda forma de encontrar o MDC entre 50 e 15 é pela decomposição simultânea. O que significa isso? Decompor os dois ao mesmo tempo. Ó, eu coloquei aqui o 50 e o 15, aquele traço da decomposição. Ó, o 50 ele é par, então a gente vai começar a dividir por 2. Ó, 50 dividido por 2, 25. O 15 não é par, não divide por 2, então eu repito ele aqui embaixo. Agora, o 25 e o 15, eles podem dividir pelo 5. Eu vou dividir os dois pelo 5. Ó. 25 dividido por 5, 5. 15 dividido por 5 dá 3. Agora, ó, eu vou dividir pelo menor. O menor é o 3. Ó, 3. Repito 5, porque ele não divide por 3. E 3 dividido para 3 dá 1. Agora, eu vou dividir por 5, porque ele só divide por ele mesmo. 5 dividido por 5 dá 1. Então, quando deu 1 e 1, acabou a decomposição simultânea. Como eu faço para achar o MDC? Olhando esses números aqui, ao lado da barra, eu vou olhar exatamente os números que dividiram os dois números ao mesmo tempo, ó. O 2, por exemplo, ele só dividiu os 50, então ele não serve. O 5, ó, o 5 ele dividiu o 25 e o 15 ao mesmo tempo. Aqui embaixo, ó, o 3 só dividiu o 3, mas não dividiu o 5. E o 5 só dividiu o próprio 5. Ou seja, o MDC vai ser o 5. Por quê? Ele foi o único número que dividiu o 25 e o 15 ao mesmo tempo. Agora, a gente vai ver a terceira e última forma de calcular o MDC. Vocês já conhecem esse símbolo, é muito parecido com uma hashtag ou com o jogo da velha. A gente vai colocar assim, ó, dentro do jogo da velha, a gente vai colocar o primeiro número aqui e o segundo número aqui. E a gente vai efetuar uma divisão, ó. 50 dividido para 15 dá 3. 3 vezes 15 é 45. 45 para chegar a 50 faltam 5. Beleza, eu pego esse resto aqui, coloco ele aqui do lado, porque eu só posso parar a continha quando der 0. A minha hashtag, o jogo da velha, só termina quando der 0. Então, a gente vai dividir de novo, ó. 15 dividido para 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. Para chegar a 15, sobra 0. Opa, deu 0. Então, acabou as contas, ó. Encerrei as contas. O último número que a gente achar na linha do meio, esse número é o nosso MDC, ou seja, o MDC é o número 5. Próximo exemplo, para a gente compreender melhor. Eu quero o MDC entre 30 e 45. Primeira forma de fazer, divisores. Divisores de 30, ó. 1 vezes 30, 2 vezes 15, 3 vezes 10 e 5 vezes 6 dão resultado 30, essas multiplicações. Então, os divisores de 30 são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30, beleza? E o de 45? 1 vezes 45, 3 vezes 15 e 9 vezes 5 dão 45. Então, os divisores na ordem são 1, 3, 5, 9, 15 e 45. Se a gente olhar, ó, o 1 repete em cima e embaixo, o 3 repete em cima e embaixo, o 5 também repete em cima e embaixo e o 15. Mas, como eu já disse, o MDC é o máximo divisor comum. Logo, o 15 é o máximo divisor comum entre eles, ou seja, o maior divisor que aparece nos dois. Então, o MDC entre 30 e 45 é 15. Agora, o mesmo exemplo pelo método da decomposição simultânea. 30 e 45, aquela barrinha, vamos dividir. Como 30 é par, a gente começa a dividir por 2. 30 dividido por 2 dá 15. Isso aí. 45 não é par, então eu repito. Quando o número não for par ou não for divisível por aquele número que a gente coloca do lado da barra, eu repito ele, ó. Então, aqui, ó. 15 e 45 são múltiplos de 3, então a gente vai dividir por 3, ó.
15 dividido para 3, 5. 45 dividido para 3, 15. O 5 e o 15, eles são ímpares, mas o 5 não divide por 3. O 15 sim. Então, vamos lá. 15 dividido por 3, 5. E o 5 daqui eu repito. Agora, a gente tem 5 e 5. 5 só divide por ele mesmo, então 5 dividido por 5, 1. E 5 dividido por 5, 1 também. Lembrando que deu 1, encerraram as contas da decomposição. Agora eu vou analisar, ó. Aqui, ó, tá vendo uma setinha no 3 e uma setinha no 5? Por quê? Ó, o 2, ele só dividiu o 30, mas ele não dividiu o 45, então ele não serve. O 3, ele dividiu o 15 e o 45 ao mesmo tempo, então ele serve pra gente. O 5, ó, o 3, ele só dividiu o 15, mas não dividiu o 5, então ele não serve. E o 5 dividiu o 5 e 5, então ele serve. O que a gente vai fazer? Como o 3 serve e o 5 serve, a gente vai multiplicar, ó. 3 vezes 5, 15. Esse é o nosso MDC. E na hashtag Jogo da Velha ou algoritmo da divisão, a gente faz assim, ó, o maior na frente, 45 na frente e o 30 aqui. A gente vai dividir um pelo outro. 45 dividido para 30 dá 1, ó, resultados sempre em cima, dá 1 e sobra 15, sobra sempre embaixo. Pego essa sobra do 15 e repito ela aqui do lado do 30. Agora eu vou dividir 30 dividido para 15. Dá 2, 2 vezes 15, 30 e sobra 0. Sobrou 0, encerramos a conta. O último número que aparecer na coluna do meio é o nosso MDC, ou seja, o MDC está confirmado que é 15. Vocês não precisam fazer as 3 formas. Vocês vão escolher a forma que acharam mais fácil para calcular o MDC, tá bom? Vão resolver os exercícios da página 109, do 1 até o 7. Eu vou explicar um por um. Número 1, ó, calcule o MDC entre esses números. Vai da letra A até a letra F. Eu sugiro que vocês calculem ou pelas regras dos divisores ou pelo algoritmo de Euclides, aquela da hashtag. Número 2, calcule o MDC entre... Vocês tá vendo que tem 3 números em cada opção? Então, eu sugiro que vocês calculem pela decomposição simultânea ou pela aquela regra de encontrar os divisores. Façam com atenção o MDC entre todos esses números e vocês vão encontrar o máximo divisor comum entre eles. A número 3 é um pouquinho mais complexa. Vocês vão ler esse enunciado com calma e prestar atenção nesse desenho aqui, ó. Primeira dica que eu dou, calcular o MDC entre esses 2 números e depois somar eles e dividir pelo valor do MDC, tá? Prestem bastante atenção nisso. Na número 4, traz assim, ó, o MDC entre 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado e 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7 ao quadrado é igual a... O que vocês vão fazer? Vocês vão desmembrar, ó. 2 ao cubo, tá vendo aqui? É 2 vezes 2 vezes 2. 3, eu repeti, e o 5 ao quadrado é 5 vezes 5, da potência que a gente já estudou. E aqui, ó, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, o 3 eu repeti, e 7 ao quadrado, 7 vezes 7. Desmembrando esses 2 números aqui, agora vocês vão ver o que repete nos 2. Tudo que repetir em cima e embaixo, vocês vão multiplicar para encontrar qual é o valor do MDC. Número 5. Sendo D o maior divisor comum entre os números 525 e 1120, determine o valor de D. Ou seja, se ele é o maior divisor comum entre eles dois, é só fazer o MDC entre 1020 e 525 e marcar a resposta correta. Aqui na número 6, vocês vão pegar também os 2 números da medida da praça, ó, lá embaixo. Se a praça tem formato retangular de dimensões 462, tá vendo? 462 metros e 294 metros, o número de árvores que serão plantadas é... Antes ele fala que todo mundo tem que ter a mesma distância, ou seja, só fazer o MDC entre esses 2 números dados.
Essa é a número 7, é uma questão da ESA, uma questão muito boa. Peço que vocês tenham bastante atenção. Vocês vão desmembrar, igual a gente fez numa questão agora há pouco. Vocês vão desmembrar esses números, né? Que é abrir eles e ver o que repete nos dois. E calcular essa multiplicação do que repetir nos dois. Igualzinho a gente fez no número 4. Por isso que eu fiz no número 4 para vocês terem como exemplo, tá? Fiquem com Deus e beijo da prof. Até o próximo vídeo.